sejam muito bem-vindos a esse vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre um acontecimento que, vendo por agora, me deixou extremamente feliz e satisfeito, que foi o início do meu estudo sobre o Platão. E pode parecer, hoje eu vejo esse pensamento e percebo como que ele é imbecil, mas eu sempre via o Platão com uma lente meio inferiorizada, como se ele fosse um filósofo meio meia boca, porque eu sempre tive esse estudo começando já de modo errado pela lente aristotélica, então eu sempre via objeções e até mesmo comentários uh, extremamente negativos sobre Platão, como falando que a teoria dele era risível. Então, um certo dia na biblioteca, eu consegui encontrar um livro que me chamou a atenção, porque a maioria dos livros de lá são de conteúdos bem superficiais e tolos, como aqueles tipos de livro de autoajuda, por exemplo. Mas eu acabei encontrando um livro do Don Walter Ebbeger. E esse livro eu pensei que seria um conteúdo superficial sobre a filosofia de Platão, falando sobre o mundo das ideias, a imutabilidade do mundo sensível e etc. Mas eu acabei me impressionando porque ele seria um comentário, não só um comentário sobre as obras de Platão, mas também uma espécie de junção de vários intérpretes extremamente dotados e debate sobre essas interpretações da filosofia platônica. E honestamente isso me deixou bem surpreso, porque eu acabei percebendo que muitos dos pontos que eu julgava que Platão postulava de modo arbitrário eram na verdade as respostas até que satisfatórias sobre problemas que de fato existem, como o mundo das ideias e o mundo sensível ter sido um postulado de fato para o problema entre Parmênides e Heráclito, por mais que eu creia que de fato não seja as melhor das respostas, mas eu pensava que de fato era só uma teoria que Platão tinha postulado como de modo arbitrário, ou talvez por justificativas mais simples, porque eu estava realmente num contexto onde era favorável até essa visão de Platão, um ensinamento que eu tinha recebido apenas da escola, que todo mundo sabe que é extremamente superficial e de certo modo até burro, e também sobre os comentários de Aristóteles. Outro ponto sobre esse livro que eu nunca tinha visto antes é que ele julga as objeções no diálogo do Parmênides como falaciosas e que o próprio Platão já teria respostas para essas dúvidas. O que isso me deixou extremamente surpreso, porque eu sempre pensei que era unânime a interpretação de que o Parmênides teria sido de fato o o compilado dos problemas que o Platão tinha encontrado na teoria das formas. E essa era uma interpretação que eu vi que na verdade era bem marginalizada nesse contexto dos debates sobre a interpretação dos diálogos. Que era, eu não vou lembrar qual era o nome, não lembro nem qual era o nome dos comentadores que o Ebbeger cita. Eu sei que era o Comfort, Taylor e havia outros que ele também tinha citado. Mas um dos únicos pontos que argumentavam em favor dessa visão de que eram problemas de fato na filosofia platônica era que Platão nunca tinha respondido eles. Mas o próprio Ebbeger, ele tenta responder esses problemas, só que é uma resposta que eu julgo como insuficiente. Porque no caso, quando o Parmênides cita sobre a semelhança da forma com o sensível que levaria ao problema do terceiro homem das regressões infinitas, o Ebbeger cita que a relação não é de semelhança, mas de derivação. Só que se tem essa derivação, está sendo o que é derivado, certamente, é a essência. A essência do sensível é de certa forma, derivada das formas. E essa derivação também iria implicar um certo tipo de regressão que voltaria ao problema do terceiro homem. A menos de fato que eu esteja fazendo um silogismo equivocado e de fato o argumento do terceiro homem seja falacioso e não tão grande como a tradição escolástica sempre tratou ele. Isso é de fato estranho. Outra coisa que me marcou muito foi sobre a hierarquia das formas e sobre a consideração da dialética.
Falando agora primeiro sobre a hierarquia das formas, ou das ideias, é a mesma coisa, é que sempre me pareceu absurdo nas meditações que eu fazia sobre... Deixa eu só arrumar minha camisa que tá muito estranho isso. Bom, sempre me pareceu absurdo a ideia de que, de fato, existia uma hierarquia entre as ideias. Porque com a leitura que eu fiz nos textos de Aristóteles e o que eu aprendi do que o professor falava, eu sempre entendi o mundo das ideias como só um mundo onde coabitavam ideias e ponto. Sendo que no mundo platônico, a relação que existiu entre as ideias era muito mais profunda do que isso. Então, Platão ele se aprofunda e explica bastante sobre essa hierarquia que existe nas formas e como que o bem como que o bem era muito superior às outras. E conforme mais abrangente era a forma, maior sua posição na hierarquia. Isso ia culminar justamente na, na riqueza qualitativa que o gênero tinha sobre a espécie, o que parecia absurdo para mim, já que eu era aristotélico. Eu não gosto de usar o termo tomista porque isso seria um pouco presunçoso ao meu ver, então vou tentar não usar esse termo na minha pessoa. Mas sempre me pareceu absurdo porque justamente é, a espécie é muito mais rica em conteúdo do que o gênero. Porque, ora, se a gente vê um cachorro, ele é muito mais específico e tem muito mais qualidades do que só um animal, por exemplo. Só que no contexto platônico, o gênero justamente abraça e acaba embarcando junto com ele todas essas qualidades que as espécies têm. Então, de fato, muito interessante isso, de fato, apenas. E não tem... E deu pra perceber como que eu era muito imbecil sobre as questões platônicas, porque de fato eu achava que o Platão postulava essa riqueza do gênero por pura arbitrariedade. Outro ponto que eu achei que que ficou marcado quando eu estava lendo essa obra era sobre a falsa dualidade que é postulada na filosofia platônica, porque todo mundo explica Platão como a dualidade entre o mundo sensível e o mundo das formas. E o Heidegger vai atacar isso, ele vai falar que essa dualidade era algo que o Platão não queria, justamente por conta da forma do bem que abraçava tudo. Isso iria excluir essa dualidade do modo que ela é proposta, pelo menos. Eu até tentei refletir para pensar se de fato essa crítica poderia se estender para os racionalistas de modo geral, mas parece que não, ela é válida só no platonismo. Tinha outra coisa que eu queria comentar, e eu vou me dar o luxo de poder abrir o livro aqui agora para pesquisar. É uma crítica que ele faz ao Aristóteles, que eu achei conveniente, pelo menos citar, que ficou marcado. Talvez eu não vá achar agora. Isso aí vai ser complicado. Na verdade, é sobre a interpretação de um termo que ocorre. Eu encontrei agora o termo. Na verdade não era nada tão relevante mesmo. Mas era um contexto onde onde estava sendo discutido sobre o diálogo do Timeu, e era de fato no contexto onde estava sendo discutido o diálogo do Timeu, porque o Taylor tinha argumentado que a tradição platônica não colocava de modo obrigatório a interpretação da criação no tempo, o que, para o argumento do Dom Walter, era essencial. Precisava haver uma criação no tempo de modo que não poderia ser de outra forma. Só que o Taylor discorda disso por conta da interpretação da Academia Platônica posterior e de pensadores como o Xenócrates, por exemplo. Só que ele vai afirmar que o Xenócrates era aluno tanto de Platão quanto de Aristóteles, e que essa interpretação de Aristóteles justamente prejudicaria uma interpretação digna de Platão. E essa aproximação com Platão, de modo conveniente ou não, me levou a buscar o exercício da dialética, que era justamente buscar pela definição das coisas e a
e um caminho ascendente da alma para o mundo das ideias, como ele define na República. Posteriormente ele vai definir a dialética de outras formas, mas eu acho essa definição, no mínimo, mais bela. Mas eu de fato estava tentando buscar a definição das coisas de modo que seja coerente, tal como Sócrates fazia também, e buscando pela definição de coragem, me veio uma dúvida, porque eu estava me questionando o que de fato seria coragem. E uma forma que eu achei de fato coerente à primeira vista, pelo menos, seria o enfrentamento dos medos de um perigo de modo consciente. Porque não pode ser apenas o enfrentamento do medo de modo isolado, porque se assim for, algum tolo poderia ser corajoso também, justamente por não ter ciência ou por confundir a temeridade com coragem. Então teria que de fato ser o enfrentamento do medo de modo consciente. Só que isso levaria a outro problema que eu vi, que eu encontrei, que seria que a coragem poderia estar sendo motivada por um mal. E isso de fato parece errado, porque uma virtude não pode ser motivada por um mal. Então isso me levou a me perguntar se a finalidade de algo deveria estar incluída na definição, na causa formal de algo. Eu não encontrei resposta para isso ainda, mas tudo aponta para que sim, de fato, a finalidade de algo precisa estar incluída na causa formal. Como na metafísica, por exemplo, está também. A causa final de algo está contido na forma substancial da coisa. Então, de fato, a resposta parece apontar para que sim. Então, a definição de coragem seria algo próximo a o enfrentamento dos medos de modo coerente, buscando um bem. Na verdade, qualquer virtude poderia ter meio que esse trecho no final, buscando um bem. Então, essa especificação seria de modo até não desnecessário, mas já deveria estar incluída na própria definição da virtude. Enfim, é um assunto que eu só achei interessante comentar aqui no final. Eu suponho que eu provavelmente cometi algum erro em relação à explicação ou objeção das formas platônicas, mas eu também só queria estar voltando a comentar em mais um vídeo, porque de fato fazia muito tempo que eu não comentava, porque eu estava sem celular. E nesse tempo sem celular eu consegui acabar estudando algumas coisas. Foi de fato um tempo razoavelmente bom. E agora eu tô com o cabelo de volta, finalmente. No último vídeo eu não tava com tanta abundância de cabelo, igual eu tô agora, por conta de algumas histórias inconvenientes. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por acompanhar até o final. Até mais.